das gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Boa noite a todos, boa noite você que está participando desse momento celebrativo, seja muito bem-vindo. Cante ao Senhor. Nós acabamos de cantar uma canção que diz: cantarei seu amor para sempre. É exatamente isso que nós devemos estar fazendo em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças.
Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tantas coisas, por tantos benefícios que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse ano de 2025 e irá fazê-lo em 2026, porque as tuas promessas são de que o Senhor estará sempre presente naqueles que seguem as tuas palavras, seguem os teus ensinamentos. Por isso, Espírito Santo de Deus, fortaleça as nossas vidas, fortaleça o nosso coração, o nosso entendimento e dá-nos, Senhor Deus, a tua paz, dá-nos, Senhor Deus, vitória em todos os dias, em nome de Jesus, a quem seja honra e glória para todos sempre. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos
Olá, boa noite, graça e paz, irmãos, irmãs. Espero que você tenha tido um Natal maravilhoso, que você tenha aproveitado esse tempo com os seus familiares, com as pessoas com que você ama. E lembre-se de que o Natal era para também ser comemorado, e não somente na perspectiva de você e sua família, mas olhando também para outras pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa solidariedade. E que bom que nós estamos aqui nesse domingo. Você está aí na sua casa, nós estamos aqui na igreja, e eu quero compartilhar uma palavra com você de motivação para o ano que vem. Assim como nós declaramos através das canções que Deus está com a gente, que Deus vai nos ajudar, que Ele estende a mão, Ele não vai nos deixar afundar, que nos nossos lábios sempre estará o louvor, sempre estará uma canção, e queremos exaltar esse Deus que é soberano, que é o nosso Deus, que é maravilhoso. E eu quero compartilhar com vocês hoje 3 experiências de pessoas que tiveram Jesus em sua casa. 3 experiências. E eu quero, para basear nosso texto, a nossa palavra de hoje, quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Nós vamos ficar somente neste evangelho, tá? E nós vamos ler alguns capítulos, alguns versículos desses capítulos, mas nós vamos iniciar com o Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler o texto bíblico a partir do verso 5 até o verso 10. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero orar. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo que nós estamos tendo aqui. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder compartilhar a Tua palavra, de poder, Senhor, louvar o Teu nome. Obrigado, Deus, por cada irmão e irmã que está agora nos acompanhando. Que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor me use, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, e que cada um seja edificado e tocado pela Sua palavra. Que não seja eu, mas o Espírito de Deus através de mim, em nome de Jesus. Muito bem, muito bem. Eu quero hoje, então, refletir com você sobre essa perspectiva de alguns momentos que Jesus esteve com algumas pessoas. E aí eu selecionei 3 pessoas, 3 episódios que marcam isso que nós vamos refletir hoje. E esse primeiro episódio é um episódio onde que Jesus ele se encontra com um homem chamado Zaqueu. E Jesus ele pede para ficar com ele, para estar com ele na sua casa. Vamos ler o texto, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nesse episódio, nós temos a história relatada por Lucas sobre Zaqueu, que era uma pessoa de estatura baixa, e Jesus estava andando por uma região, e quando ele está andando por essa região, sempre uma multidão o acompanha. E nessa andança para Jesus, Zaqueu, sabendo que ele estava vindo para essa região, ele sobe numa árvore, e ali nessa árvore, Jesus vê Zaqueu e fala: desce daí que hoje eu vou ficar na sua casa. E eu quero trazer para você esse entendimento de que quando Jesus ele nos encontra e ele pede para estar conosco, algumas coisas acontecem. E a primeira coisa é o arrependimento. Quando Zaqueu ele desce da árvore e ele tem esse encontro com Jesus, ele não permanece da mesma maneira.
quando ele diz que ele devolveria e daria aos pobres metade do que ele tem, era porque muita coisa ele tinha feito de forma ilícita. Muita coisa ele tinha conquistado de forma ilícita. E isso era uma forma dele, não de pagar pelo seu pecado, mas de reconhecer que aquilo que ele tinha não era abençoado. E ele diz ainda, olha, se de alguma forma eu prejudiquei alguém, eu vou devolver essa pessoa 4 vezes mais. Aí você já entende quem que era o Zaqueu. Se ele vai devolver 4 vezes mais e dar metade de todos os seus bens, era porque ele tinha passado a mão em muito dinheiro. Mas perceba que Jesus, ao encontrar com Zaqueu, ele traz uma transformação. E essa transformação inicia-se pelo arrependimento. E esse arrependimento gera uma ação de Zaqueu. Então preste atenção nisso. Zaqueu teve um encontro com Jesus, e nesse encontro com Jesus ele é confrontado consigo mesmo, e Jesus ali junto com ele, nesse momento ele entende e ele reconhece o seu erro, a sua falha, e ele tem uma ação de arrependimento. Então, algo que eu quero já extrair para nós nessa noite, nesse domingo que antecede, a virada do ano, eu quero que você fique com isso. Quando nós somos encontrados por Jesus, e Jesus entra na nossa vida, Jesus entra na nossa casa, Jesus vai trazer transformação, um constrangimento no sentido de que leve uma pessoa ao arrependimento. E qual é a resposta, qual é a ação daquela pessoa que está se arrependendo? Ela mudar a atitude. Se ela prejudicou alguém, ela vai consertar. Se ela ofendeu alguém, ela vai pedir perdão. Se ela tinha uma atitude que era contrária àquilo que agradava a Deus, então ela passa a mudar o seu comportamento e agir de uma forma agora totalmente diferente, porque Jesus está com ele. Jesus está na casa dele. Mas não é só o ambiente da casa, é o que Jesus fez internamente, é o que Jesus fez dentro do seu coração. Então, essa ação de Jesus levou Zaqueu a ter uma outra atitude, que é uma resposta da ação de Jesus de estar com ele. E você lê o texto, você vai perceber que haviam pessoas criticando essa atitude de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, às vezes as pessoas criticam a sua atitude quando você é o representante de Jesus na casa de alguém. Quando você visita alguém que talvez não tenha um bom comportamento, que para as pessoas seria uma pessoa que ninguém visitaria, que ninguém estaria perto, que ninguém conversaria, mas perceba que Jesus fez totalmente ao contrário. Jesus foi buscar quem estava perdido. E eu quero também incentivar você, a você também ter essa mesma atitude de Jesus, que é ir ao encontro daqueles que estão perdidos, que é levar essa palavra de transformação, que é levar isso para outras pessoas, porque isso é o que Jesus fez com Zaqueu. E quando Jesus nos condiciona, nos comissiona, nos envia, porque nós já somos pessoas que conhecemos a Jesus, nós precisamos ir ao encontro dos vários Zaqueus que ainda existem, e aqueles que ainda estão perto de nós, aqueles que você vai ter contato nessa virada de ano. Essa pessoa, esse Zaqueu pode ser o seu familiar, pode ser alguém que está muito próximo de você, pode ser um amigo do seu trabalho, alguém que está perdido, mas ele precisa ser encontrado, ele precisa ser alcançado. Então, primeiro, quando Jesus ele chega, Jesus traz essa mudança de atitude, o arrependimento. Em contrapartida, quem recebe Jesus em sua casa, em seu coração, ele muda a sua postura. E hoje, eu e você precisamos ser Jesus na vida das pessoas, precisamos ter as atitudes que Jesus teve. Um outro episódio que eu quero trazer para você nessa noite é o episódio relatado por Lucas, só que é um episódio que está no capítulo 4, então volte um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 4, verso 38 ao 39. Olha o que Jesus ele realiza quando ele está com as pessoas, quando ele encontra uma situação complicada. Aqui é justamente a passagem que relata sobre a visita de Jesus na casa da sogra de Pedro. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 4, verso 38 e 39.
Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão, Pedro. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Perceba agora, ela se levantou e imediatamente passou a servi-los. Então, quando Jesus ele chega no ambiente que há alguma situação complicada, difícil, Jesus sim é um agente transformador. E nesse caso foi a cura. Jesus curou a sogra de Pedro dessa enfermidade, dessa febre muito alta. E quando essa pessoa recebe esse toque, recebe esse milagre, recebe essa ação de Jesus na sua vida, ela automaticamente ela gera um comportamento, uma ação, uma resposta. E essa resposta é justamente servir. Então, nós estávamos falando de Zaqueu, que quando Jesus chegou, trouxe arrependimento, mudança de comportamento, uma nova atitude. Agora, talvez você é alguém que já se arrependeu, você é alguém que já está aqui na igreja, mas você tem passado por uma situação difícil. Você crê em Jesus, você tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, mas você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, e ao longo desse ano você passou por isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus está com você. E Jesus ele está trabalhando na sua vida. E a partir do momento que Jesus vai trabalhando em você, restaurando as situações que são difíceis, existe algo que precisamos fazer, nós precisamos dar uma resposta. Nós não somos tocados, curados, transformados, ou com a nossa situação familiar resolvida, para vivermos numa boa. Não, nós somos tocados, restaurados, curados, para que sejamos pessoas que vão servir aos outros, que vão servir as pessoas que estão mais próximas. Foi isso que a sogra de Pedro fez. Ela então entende que ela recebeu este milagre, ela não poderia ficar parada, ela não poderia ficar de mãos atadas ou de simplesmente dizer: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez. Mas não, eu tenho algo para fazer, eu posso servir vocês que estão aqui, eu posso de alguma forma fazer algo em resposta àquilo que Jesus fez para mim. Talvez você vai estar daqui a pouco, daqui a alguns dias, com alguém que você vai poder fazer isso, servir essa pessoa. E essa atitude de servir é justamente uma resposta como Jesus veio e serviu, curando a sogra de Pedro. Nós vamos ter oportunidades de servir pessoas, amigos, familiares. Já pensou em você, naquele momento que você está em comunhão com seus parentes, com seus amigos, de repente você começa a ter uma atitude diferente? Você começa a agir diferente, talvez coisas que você não estava acostumado a fazer, talvez você gostava de ficar sentado no sofá sendo servido, talvez você gostava de ser aquela pessoa que chega e deixa tudo arrumado, tudo pronto e não faz nada. Quem sabe você é aquela pessoa que coloca: olha, eu estou aqui para te ajudar. E eu não estou falando só desse momento de festividade, eu estou falando, sabe, daquele momento que você sabe que uma pessoa está passando por uma situação difícil, e você pode estender a mão. Sabe o seu parente que está com uma dificuldade, que talvez não pôde estar com você aí? Sabe aquele seu amigo que você sabe que está com um problemão? Comece a servir porque Jesus já te curou. Comece a servir porque Jesus já tocou a sua vida. Comece a servir porque Jesus já trouxe em você arrependimento, já conectou você com Deus de novo. Comece a olhar para as pessoas agora e ter uma atitude de resposta àquilo que Jesus já fez por você. Jesus já restaurou as suas questões emocionais, Jesus já tocou na sua família, Jesus já tocou no seu filho, já tocou na sua enfermidade. Então comece a agir diferente. Pare de olhar para a situação da enfermidade e levante dessa situação e comece a dar uma resposta. E a primeira resposta é servir. Eu tenho certeza que você, talvez a maioria das pessoas que estão me ouvindo, já não estão na fase como Zaqueu, que precisam do arrependimento, já se arrependeram, já tem Jesus, mas ainda estão num lugar confortável, querendo ser servidas, mas você já foi tocado. Então saia deste lugar e comece a servir, porque o Senhor já tocou a sua vida. Mas tem um terceiro episódio que eu quero destacar também para esse último culto antes de 2026. Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Esse aqui é muito conhecido de vocês.
alguns vão citar de cor e já deve estar falando de qual episódio é este. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Preste atenção nessa palavra. Todavia, apenas uma coisa é necessária. O que de fato é necessário? O que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava ensinando? Quando Jesus ele entra na casa do perdido, ele traz arrependimento. Quando Jesus ele entra na casa de pessoas que estão com uma situação difícil, ele traz uma solução. Mas Jesus também, quando entra na nossa vida, na nossa casa, ele constantemente nos ensina. E esse ensinamento, ele está dizendo, há algo necessário, há algo que é fundamental. Então, o que é fundamental? O senhor acabou de falar, pastor, que a gente deve servir as pessoas. Aqui nós estamos vendo uma situação da Marta servindo. Mas preste atenção que, na verdade, ela estava preocupada com a arrumação da casa. Ela estava preocupada de mostrar o ambiente, de fazer o seu trabalho, que naquela época era o trabalho da mulher, de receber bem uma visita. Só que não era qualquer visita que ela estava recebendo. Então, não eram os afazeres que eram o mais importante. O mais importante de tudo é estar aos pés de Jesus. Eu sei que talvez você tenha projetado muita coisa para 2026. Nós aqui da liderança do conselho, nós projetamos muitas coisas para o ano que vem. Talvez você individualmente projetou muitas coisas para o ano que vem. Talvez você fez a sua análise deste ano, né? Ou talvez você está dizendo assim, eu quero esquecer de todas as coisas que aconteceram em 2025. Quero esquecer, chega, não quero nem lembrar. Mas você precisa pensar 2026, um novo ciclo começa. Um novo ciclo de 12 meses. E eu quero dizer algo para você. Que você precisa do fundamental daquilo que é necessário. Você precisa estar aos pés de Jesus. Você precisa estar com Jesus. Mas eu tenho tantas coisas para fazer. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar as contas, eu preciso conquistar isso, conquistar aquilo. Basta, somente uma coisa é necessária: estar com Jesus. Inverta essa sua ação. Inverta a sua projeção para 2026. Comece assim: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Jesus, talvez eu vou ter que acordar mais cedo para orar. Talvez eu vou ter que dormir mais tarde para poder orar e ler a Bíblia. Talvez eu vou ter que dedicar um tempo maior para estar em jejum, me consagrando. Talvez eu vou ter que deixar de passear o domingo para estar no culto. Talvez eu vou ter que me preparar melhor para estar de quarta-feira participando do estudo bíblico online. Talvez eu vou ter que me preparar e me dedicar um tempo para estar nas atividades que a igreja vai estar executando. Talvez eu vou ser aquela pessoa que precisa me dispor para o serviço, para as ações, para as atividades que nós vamos ter, para as pessoas que nós vamos alcançar, para as ações evangelísticas que vamos fazer. Tudo isso para que o reino de Deus seja levado às pessoas que ainda precisam, para os Zaqueus que ainda não conhecem Jesus. Mas levante-se desse lugar, pare de projetar coisas materiais para 2026 e começa a projetar aquilo que é necessário. E o que é necessário é estar aos pés de Jesus. E eu não estou dizendo para você, né, ser aquela pessoa que vai estar de segunda a segunda na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai ser aquela pessoa que vai separar tempo, que vai olhar para os seus problemas e dizer assim: olha, problema, eu sei, essa talvez pareça um clichê, ou talvez uma frase que todo mundo diz, mas é uma realidade. Diz aí para o seu problema quem é o seu Deus. Diz para ele
que você vai passar 2026 enfrentando não com as suas forças, mas pelo poder que há em você, que é o poder de Deus. Agora pare e olhe um pouco para essa realidade. O que é necessário, de fato, é estar aos pés de Jesus. Jesus já tocou na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você está me ouvindo, entenda, Jesus está tocando você nessa noite. Jesus está tocando em você e levando você ao arrependimento. Isso não é coisa da sua cabeça. Talvez você está me ouvindo e você está muito acomodado aí no seu lugar. E Jesus está dizendo assim, você precisa se movimentar. Isso já foi resolvido. Mas acima de tudo, Jesus nos quer aos seus pés. Porque aos pés de Jesus nós vamos estar nos alimentando, nós vamos estar sendo fortalecidos, nós vamos estar sendo enviados. Aos pés de Jesus é o melhor lugar para estarmos ao longo de 2026. Temos muitas coisas para fazer sim, assim como a Marta estava fazendo. Mas nada mais importa se nós não estivermos aos pés de Jesus. Vai ter um momento de trabalhar, mas vai ter um momento de nós nos assentarmos. E é sentados aos pés de Jesus, nós vamos ouvir o que Ele quer, nós vamos aprender dEle, e nós seremos pessoas mais parecidas com Ele, sendo mais assertivos, tendo a nossa vida transformada. Perceba que são 3 casas que Jesus foi em muitas outras, mas essas 3 casas mostram para nós aquilo que Jesus fez na nossa vida. O sangue dele, que foi derramado na cruz, nos trazendo toda a restauração, todo o perdão, fazendo de nós pessoas justificadas, pessoas agora que são separadas, que são enviadas para serem representantes dele, para continuar a sua missão, a sua obra. Não estamos aqui para ficar parados, mas nós precisamos constantemente nos voltarmos para os pés de Jesus. 2026 está logo aí, está chegando. E você vai soltar rojões, não pode mais em alguns lugares, né? Mas você vai celebrar com a sua família. Você vai estar junto com pessoas que você ama. Mas olha ao lado. Está cheio de Zaqueu por aí. Olha ao lado. Existem pessoas que você pode ajudar, que você pode servir. E acima de tudo, esteja aos pés de Jesus. Inicie 2026 com este propósito, querendo o necessário. E aí vem à nossa mente o texto bíblico que diz, que são as palavras de Jesus. E aí a gente entende o que realmente é necessário. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter bênção para 2026? Você quer ter vitória financeira? Você quer ter estabilidade na sua casa? Você quer conquistar algo? Esteja aos pés de Jesus em primeiro lugar. Estando aos pés de Jesus, você vai saber o caminho que você deve andar. Eu quero que, em nome de Jesus, que neste último culto de 2025, você relembre isso, você reflita sobre isso, mas que você projete 2026 como alguém que se levanta para servir, para estar aos pés de Jesus, como alguém que já se arrependeu, como alguém que crê no Senhor como único e suficiente Salvador, que independente dos problemas, vai agir diferente. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Eu quero deixar isso para você, para os seus familiares, para todos aqueles que estão me ouvindo. Primeiro, lembre-se disso. Jesus está tocando na sua vida. E sim, é simples assim. Você precisa apenas reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Reconhecer as suas falhas. E deixar Jesus fazer morada aí na sua casa, no seu coração. E Ele vai começar a mudar você, a transformar você. Se disponha para o serviço e esteja aos pés de Jesus todos os dias. Que Deus abençoe. Eu quero, antes de orar, cantar mais uma canção junto com você. E essa é uma canção profética. É uma canção onde que nós vamos dizer isso para o Senhor. Senhor, nós estamos aqui. Usa-me. Senhor, nós estamos aqui, som do nosso coração. Mas, Senhor, faz de nós flechas, faz de nós ponte, faz de nós, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor.
Mista nessa canção que nós vamos cantar, ele realmente se entrega para Deus, né? Ele faz uma oração de entrega realmente, porque ele diz assim: sonda-me e conheces o meu coração, prova-me e conheça a minha inquietação. Se no meu caminho tiver algo que te ofenda, muda-me pelos caminhos eternos. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, é uma oração em busca da santidade, conforme Paulo nos recomenda: santificai-vos todos os dias. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gratidão. Gratidão, Senhor, por essa noite tão especial que o Senhor nos concedeu. Gratidão pelo alimento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que Ele realmente faça toda a diferença nesse próximo ano em que estamos já prestes a adentrar. Que as palavras aqui proferidas, vinda do Teu coração, possa nos transformar, possa nos dar nova visão, Senhor Deus, de discipulado, nova visão ao Teu trabalho, nova visão do reino dos céus. Muito obrigado, Senhor Deus. Aceite a nossa oração, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que bom que nós estamos aqui, estamos encerrando esse ano dessa forma, louvando e adorando ao Senhor. Então aí onde você está, recebam a bênção do Senhor. Oh Senhor, obrigado, Jesus. Que a graça maravilhosa do Filho, que o amor do Pai e que o consolo do Espírito seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família e seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não somente hoje, 2026 e para todo sempre. Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. E eu uso as palavras do nosso irmão natalício. Que você tenha um final de ano abençoado, mas também abençoador. Termine na capela dizendo o refrão dessa canção. Usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor.